Vamos meditar baseado no que o Noel falou sobre a questão de encerrar a carreira, né? Enquanto ele falava ali os neurônios já estavam processando aqui uma palavra. É bem interessante a gente meditar de fato, né? Um ciclo que está sendo finalizado na vida do irmão de volta, capitão de volta, e daqui a pouco vai chegar para todos nós. Né? E eu já vejo vocês daqui a alguns anos está entrando nessa mesma situação. O irmão também que já tem alguns anos aqui. Eu era um garoto, soldado chegando lá no hospital em 2003, eu já vi meu irmão aqui lá já há muito tempo, né? Então assim, certamente também já está nessa fase, caminhada, nessa fase, chegando nessa fase. Então, assim, todos nós vamos ter esse momento aí, e graças a Deus por isso, né? Temos que ficar pelo meio do caminho, por algum motivo, né? Pessoal, ou enfermidade, ou até a própria morte, né? Que chegou antes, a gente não conseguiu completar aí essa carreira, e a gente está vendo aí, graças a Deus, a gente caminhando para isso. Então vamos meditar em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E última escrita do apóstolo Paulo durante a carreira dele, né? Já que a gente está falando de final de caminho. É um versículo bem conhecido no meio cristão e não cristão. É muito colocado em formatura, é muito colocado em palavras, às vezes comandante, formatura que demoram anos, às vezes, e no final de carreira. Também eu quero esse versículo bem grato ao nosso Deus e pela vida do nosso irmão de volta que está aqui. Eu entendo que Deus trouxe ele aqui justamente para falar com ele com outras palavras, né? Eu creio que o coração dele é bem grato ao Senhor por toda essa caminhada. 2 Timóteo 4, 7 diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira, ou terminei a corrida, como algumas versões dizem, guardei a fé. Vou sentar, por favor. A gente aprende com a palavra de Deus que os ciclos que a gente começa, a gente tem que finalizar. Né? Até um livro, se você for pegar para ler, se você criar o hábito de parar a leitura no meio, você vai criando isso e trazendo para a sua vida. Você começa a ler o livro, aí às vezes no meio do livro dá uma enfadada e quer parar de ler. Às vezes o melhor está no final. Então assim, a gente tem que ter, até de forma psicológica, que tudo que a gente começa, a gente tem que terminar. Né? Porque se a gente começou é porque a gente tinha pretensão de terminar. E se a gente para no meio, é alguma fraqueza que a gente tem psicológica que a gente precisa resolver. Né? Se a gente fala da questão da palavra de Deus, o que você faz? Livros, carreira, tudo que acontece, se não houver uma força maior para parar a gente, por nós mesmos, a gente não pode tomar a iniciativa de parar. Então, assim, aqui, Paulo estava escrevendo depois de quase 35 anos de carreira. Né? Quase 35 anos Paulo estava pregando o Evangelho, desde a convenção dele no caminho de Damasco, quando a gente conhece a história que ele ouviu a voz do Senhor, o cavalo caiu e ele estava com uma carta para matar, né, os cristãos que estavam em Roma, que estavam em outras províncias. Então ele tinha a carta a mano para matar mesmo, de fato. Só que no caminho de Damasco ele se converteu porque ele teve uma visão, e ali o próprio Senhor chama ele e ele se converte, fica cego por uns dias. A vida dele em diante levaram aproximadamente entre 30 a 35 anos, os historiadores dizem. E foi o tempo de ministério de Paulo. E nesse intervalo de ministério dele, ele enfrentou os judaizantes, ele enfrentou os pagãos, ele enfrentou naufrágio, ele enfrentou apedrejamento, ele enfrentou enfermidade,
ele terminou a carreira enfermo, né? A Bíblia fala sobre um espinho na carne que até hoje os teólogos não conseguem definir. Então, assim, a carreira de Paulo ela foi preenchida por muitos desafios. Ela foi preenchida por momentos que Paulo poderia desistir. Ele poderia dizer, não, eu sofri um naufrágio aqui, parou para mim, Deus não está comigo, ou eu sofri um apedrejamento, quase morro, tive que sair às pressas de uma cidade, Deus não está comigo, porque se ele tivesse eu não teria passado tudo isso. Mas Paulo não entendeu dessa forma. Paulo, ele, quanto mais desafio ele passava, mais ele queria completar a carreira. Os teólogos dizem que ele foi martirizado em Roma, lá pelo ano 67, ele foi martirizado em Roma, a mando do imperador Nero. Então, assim, até chegar em Roma, que ele fez a primeira viagem missionária, ele fez a segunda viagem missionária, fez a terceira viagem missionária, e aí a última viagem ele já foi como prisioneiro até Roma. E quando chega em Roma, ele ainda tinha força, mesmo sabendo que ele ia morrer, ele ainda teve força para escrever a Timóteo, dizendo isso que a gente leu aqui. Olha, Timóteo, tu é meu filho na fé, eu vou te ensinar mais uma lição. Eu estou vendo a morte chegar, eu estou vendo o martírio chegar, mas eu vou ensinar para você mais uma lição. A lição é que eu combati o bom combate. Você vai precisar combater o bom combate, porque você não é um jovem. Eu combati o bom combate, eu estou terminando a carreira, mas eu estou guardando a fé. Ou seja, até após a morte, ele teve a salvação. Então, assim, o que eu aprendo com isso aqui? Ele dá um exemplo para a gente que os desafios da vida vão aparecer. A vida cristã, principalmente. Quem não assistiu aqui, tiver a oportunidade de assistir o Peregrino, assiste o Peregrino, é um livro muito antigo. É um livro antigo, já li o livro, mas tem um filme do Peregrino. É o desafio dos cristãos. São vários desafios até chegar no céu. Então, assim, ao longo da vida da gente, ao longo da carreira militar, ao longo da carreira, seja civil, ao longo da nossa profissão, ao longo da nossa vida, a gente vai enfrentar desafios, vai dar vontade de desistir. O capitão aí, ao longo da história, quando ele ainda não tinha nem cabelo branco, certamente ele passou por momentos assim difíceis, enfrentou pessoas que certamente, eu tenho certeza que eu estou falando até pela experiência profissional, que ele deve ter enfrentado ao longo da caminhada pessoas que não eram fáceis, principalmente na época que ele entrou. Pessoas que arrogantes, pessoas que queriam parar, mas ele prosseguiu, chegou aí até onde Deus permitiu. Então, assim, um exemplo para nós, é um exemplo para os pares, é um exemplo para a família. Então, as pessoas, elas vão nos olhar. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhos. Então, a tenente tem uma filha. A filha dela vai olhar para ela. E se ela desistir de algumas coisas da vida, a filha dela também tende a ser uma mulher fraca e vai desistir. Se hoje ela vai estar na igreja congregando e amanhã ela desviar, a filha dela vai entender que ela também pode desviar. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que ela carrega, que eu carrego e qualquer um de nós carregamos. Então, assim, a carreira, ela pode até terminar, mas a gente tem que guardar a fé por onde a gente for. Então, assim, vai chegar um momento que a gente também não vai estar mais aqui. Isso aqui é passageiro. Vai ser só lembrando. Como a cabeça do capitão, daqui a algum tempo, vai ser só lembrança, experiência, para contar para os filhos. Enfim, a gente precisa persistir para chegar no fim. E não desistir. Desistir e não desistir. Porque desistir é para os fracos. E quando a gente é chamado, quando a gente se converte, irmãos, é muito difícil você manter a fé. Principalmente no primeiro, segundo ano de crente, você vê os convites, você vai ver isso durante todo o seu vida. E aí cabe a você ter uma inteligência espiritual para poder prosseguir. Porque senão a gente fica no meio do caminho.
Então, assim, já teve um momento aqui na reunião que a gente vê 2, né, 3, mas se a gente for olhar só para isso, a gente desiste. Se a gente for parar nas primeiras dificuldades, a gente vai desistir. Então, assim, queria orar no prosseguimento. Maravilhoso, né? Olha só, o cara... Ele termina o versículo falando que estava reservado para ele.